Olá, alunas, alunos queridos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui a nossa primeira aulinha da plataforma online, falando sobre os níveis tróficos, as cadeias alimentares e junto com esses dois temas a gente tem aí os hábitos alimentares para complementar tudinho, tá? Lembrando que esses assuntos, os três, né, a gente já viu em sala, vocês têm no caderno, quem copiou os meus desenhos, quem copiou as explicações, tem no livro, a gente já fez exercício, então vocês podem refazer para fixar melhor, tá? Esse conteúdo é de fixação, de revisão, para vocês memorizarem bem e irem muito bem nos testes, né? Nas avaliações. Vamos começar falando sobre os níveis tróficos, que vai aparecer aí na nossa telinha já já. Bom, os níveis tróficos, gente, vou dar uma pausa aqui, eles são níveis de sequência, né, de alimentação, assim como uma cadeia alimentar. Cada etapa que a gente vai ter na cadeia alimentar, a gente vai chamar de nível trófico. Vou ler para vocês e explicando como a gente faz na sala. Em um ecossistema, o primeiro nível trófico é representado pelos produtores. Bom, o próprio nome já está dizendo, né? Produtores são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Nesse sentido, nesse contexto, em ecossistemas terrestres, a gente tem as plantas, né? Como produtores. A gente também chama os produtores de autotróficos ou de autótrofos. Em alguns livros vocês vão ver com os dois nomezinhos, tá? Mas é a mesma coisa. Em ecossistemas aquáticos, a gente tem as algas como fotossintetizantes. O que é isso, professora? Fotossintetizante é um organismo que produz o próprio alimento através de que processinho? Da fotossíntese, né? Através da fotossíntese, as plantas e as algas produzem o seu próprio alimento, assim como as bactérias também, mas a gente vai ver das bactérias um pouquinho mais à frente, tá bom? Dei os exemplos para vocês, tá? As plantas, os produtores, as algas e plantas como produtores sempre vão iniciar uma cadeia alimentar, tá bom? Que a gente vai ver a definição mais à frente. Vamos continuar então. Bom, vamos lá. Sobre os consumidores agora. A gente já viu sobre os produtores. Os consumidores é o oposto de um produtor, tá? Um consumidor é o oposto de um produtor. Se o produtor produz o próprio alimento, o consumidor ele vai precisar de alguém para oferecer um alimento para ele, ou seja, eles são incapazes de produzir o seu próprio alimento. Ele vai precisar de outro para se alimentar, ou seja, ele vai ter que caçar, ele vai ter que ir em busca do alimento. Dentre os consumidores, eu destaquei 3 tipos, tá? Que são os que a gente vai trabalhar. Os consumidores, eles podem ser herbívoros, são aqueles que têm uma alimentação exclusivamente de quê? De vegetais, frutas. Eles são sempre os primários, tá, gente? Numa cadeia alimentar, os herbívoros sempre vão ser os primários. Desculpem o barulho, eu moro muito perto do aeroporto. Em relação aos consumidores secundários, a gente vai ter os carnívoros. Os carnívoros, né, o nomezinho também já diz, eles são os indivíduos que se alimentam de carne exclusivamente, tá? Numa cadeia alimentar, a gente sempre vai ver que os carnívoros se alimentam dos herbívoros, ou seja, eles vão ser consumidores secundários porque são os segundos a se alimentarem. Pode ter terciário, quaternário numa cadeia, mas isso a gente pode ver dependendo da cadeia alimentar que a gente montar. E o último tipo é o onívoro. Nós somos onívoros, né? Porque nós nos alimentamos de vegetais e também de fonte animal. Ou seja, a nossa dieta é bastante variada. Numa cadeia, falando da posição, os onívoros eles podem aparecer tanto como primários quanto secundários. Vamos prosseguir o nosso videozinho. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem mandar perguntas, recados, tá bom? Partindo para a nossa próxima página do slide, no final de uma cadeia a gente tem uns carinhas muito importantes. Eles vão sempre reiniciar uma cadeia alimentar, eles são os decompositores. Lembra que na aula a gente falou muito bactérias e fungos, a gente sempre
estava trabalhando nisso. Então, os exemplos de decompositores que nós temos são as bactérias e os fungos. O que eles vão fazer? Bom, eles vão reciclar a matéria orgânica. O que é a matéria orgânica? É a matéria morta. É a matéria que já não tem mais utilidade para outros organismos, a não ser os próprios decompositores. Eles vão pegar aquelas folhas mortas, animais, restos, né? Vão devolver os nutrientes para o solo. Quando eles devolvem os nutrientes para o solo, os vegetais conseguem crescer de forma saudável, porque o solo vai estar bem nutrido pela decomposição desses amiguinhos, tá? Eles são indispensáveis, botei uma observação para vocês ali embaixo, eles são indispensáveis numa cadeia alimentar, tá bom? Porque eles vão fazer isso que eu falei para vocês, eles vão devolver para o solo todo o nutriente necessário para o crescimento de outros vegetais. Vamos prosseguir nosso vídeo. Espero que esteja tudo bem, todo o conteúdo claro. Agora vamos falar dela, da cadeia alimentar, né? Como o próprio nome já fala, a cadeia alimentar é uma sequência alimentar, né? Você tem um indivíduo após o outro se alimentando, acumulando energia, e isso acontece no meio ambiente naturalmente, tá? Eles vão interagir entre si, todos os organismos vivos vão interagir entre si. Quando a gente fala dessa transferência de energia, desse acúmulo de energia, eu estou falando sobre essa sequência mesmo. Por exemplo, vamos olhar o nosso desenho aqui. Eu tenho um vegetal, um rato, uma cobra e um gavião. O gavião vai ser o indivíduo que mais vai ter acúmulo de energia. Por quê, professora? Porque ele vai se alimentar da cobra que tem energia, do rato que também tem energia e da planta que tem energia. Então, vai acontecendo um acúmulo de energia até chegar no final, no topo da cadeia, que nesse caso aqui é o gavião. E depois que ele morre, né, que ele não tem mais utilidade, ele vai ser decomposto pelos nossos amigos decompositores que a gente viu na página anterior. Bom, gente, o nosso vídeo é esse, a nossa matéria é essa, esse é o nosso conteúdo, eu espero que vocês tenham entendido. Vamos fazer os exercícios que eu propus para vocês, um abraço bem grande, tá? Vamos nos cuidar e é isso. Beijos.